Hoje nós entramos no livro de Naum. Ele é um profeta dos menores e ele está inserido nesse período do final do reinado de Ezequias, Manassés e Amon. Sendo que esses dois últimos reis, Manassés e Amon, fizeram tudo de errado. Manassés ainda se converteu no final da vida, Amon decidiu seguir a versão má do pai. Bom, mas vamos seguir meditando nessas palavras de hoje e vamos pedir antes de tudo a direção de Deus. Senhor, que o Senhor possa falar conosco por meio deste livro e venha falar fundo, forte ao nosso coração e possamos dar ouvidos à tua voz. Assim eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Eu vou começar pelo comentário que o bispo faz, que vai do 1 ao 14 e dá uma visão geral do que o livro de Naum vai tratar. E ele começa assim: visão de Naum. A mensagem de Deus por intermédio de Naum tem um foco: a crueldade de Nínive. Esse livro faz referência à destruição dessa cidade do Império Assírio. Apesar de cerca de 100 anos antes Nínive haver se arrependido com a pregação do profeta Jonas, ela voltou a cometer os mesmos pecados de outrora, como mentiras, corrupção, orgulho e tramas ardilosas. Ainda que Nínive estivesse aparentemente bem, pois o Império Assírio havia dominado o mundo antigo, a cidade e o reino seriam vencidos e arrasados. Isso mostra que, ao mesmo tempo em que podemos contar com o perdão de Deus, não podemos brincar com a sua palavra, pois ele jamais brinca com o homem. O Senhor é bom e recebe qualquer um que busque a sua ajuda, independente do tamanho do problema que esteja enfrentando. Ele é misericordioso com todos os que o honram e ainda destrói os inimigos que se levantam contra aqueles que lhe são fiéis, pois ele sempre cumpre a sua justiça. E por ser Deus justiça, ele executa a justiça. Então, assim como Jonas pregou contra Nínive, houve um arrependimento e Deus então não destruiu aquela cidade, agora a cidade voltou a praticar o mal e agora vai pagar pelos erros que ela está praticando. Por isso que de Deus não se zomba. Versículo 1. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O comentário do versículo 1. Peso significa uma sentença do Todo-Poderoso a uma determinada nação. A Síria era o império mais poderoso da época. Inclusive, já havia dominado o reino do norte, Israel, porém, o julgamento divino viria para repreender a forma opressora e violenta como a Síria tratava os povos subjugados. Essa nação não se contentava com apenas vencê-los. Tinha que barbarizar as pessoas, vilipendiar seus corpos e capturar outras para a deportação. Durante a jornada dos prisioneiros até o seu reino, muitos morriam de fome ou de exaustão por tanta crueldade. Embora o Altíssimo tenha retardado por um tempo a sua destruição por causa do arrependimento do povo com a pregação do profeta Jonas, o Império Assírio sentiu o peso dos inimigos sobre si ao voltar às suas práticas reservadas. Então, o peso, no caso, o julgamento de Deus sobre aquele ato. Às vezes a pessoa faz tudo errado e ela pensa assim: ninguém está vendo, eu não vou ser corrigido, nada vai dar errado. Só que Deus está vendo tudo. Deus tem o controle de tudo. No 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O comentário do 2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Essa palavra deixa contrariados aqueles que pensam no Altíssimo apenas como um ser misericordioso e tolerante. De fato, ele é. Entretanto, a sua benignidade é evidenciada em especial na vida dos arrependidos e não na vida dos que insistem em continuar no pecado e na rebeldia contra a sua palavra. Para estes, o que está reservado é a ira e a indignação do Todo-Poderoso. Isaías 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Continuando no comentário do bispo, ele zela por seu povo e por sua palavra. Por isso, aqueles que se colocam como seus adversários
sofrerão a sua justiça. Deuteronômio 32, 41. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. E finalizando o comentário do bispo, o Eterno não permite que vinguemos a nós mesmos, porque a vingança pertence apenas a Ele. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E quem nunca já se sentiu assim irado por uma injustiça, por uma situação que já enfrentou, então você pode até ficar irado, mas a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Por isso nós temos que estar sempre entregando a Deus aquilo que nós enfrentamos ou passamos. No 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O comentário do 3, o Senhor é tardio em irar-se. A paciência de Deus não significa tolerância ao pecado e à injustiça. Que isso fique muito claro para todos que estão vivendo no erro e pensam que o Senhor não vê nem se importa com as suas transgressões. Por ser bondoso e misericordioso, o Altíssimo deseja que o pecador seja salvo. Por isso, lhe concede tempo para que se arrependa e se volte para ele. Ezequiel 33:11 diz, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Continuando o comentário do bispo, porém, se isso não acontecer, o seu juízo será executado, pois o pecado não ficará sem punição. Aqueles que estão vivendo em desacordo com a palavra do Eterno devem se apressar em buscar o seu perdão. Se existe algo que uma pessoa deveria se preocupar, é com a sua alma, pois ela poderá receber a vida eterna ou a morte eterna. Tudo dependerá da escolha que cada um fizer ainda em vida. Eu acho isso tão forte, né? Quer dizer, todos nós temos a mesma oportunidade diante de Deus. Ricos, pobres, grandes, pequenos, não importa. Todos temos a mesma oportunidade diante de Deus. Temos é que se arrepender. O arrependimento só acontece quando há o reconhecimento. Por isso que o Senhor Jesus, ele veio para os perdidos. Ele não veio para quem se acha achado, né? A gente sabe que está perdido, mas às vezes a pessoa se acha que sabe que não precisa de nada, né? Ela não considera a situação como ela está. No 4. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Comentário do 7. O Senhor conhece os que confiam nele. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram livres das suas angústias e das suas aflições por terem confiado no Altíssimo. O maior problema de muitos não são as lutas em si, mas as reações diante dessas lutas. Afinal, como alguém pode dizer que confia em Deus se nos momentos difíceis se entrega ao desespero ou até perde a fé? O Eterno considera e abençoa os que confiam na sua palavra, isto é, ele se torna uma fortaleza, um refúgio seguro e tranquilo somente para os que o buscam. Salmos 9:9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmos 18:2, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Às vezes a pessoa ela considera assim, eu vim para a casa de Deus, eu estou buscando a Deus, eu não vou mais enfrentar o dia da angústia. Sim, vamos enfrentar. Mas ele falou, ele serve de fortaleza nesse dia, né? Nós vamos passar pela angústia. Até porque eu costumo dizer o seguinte, nós somos luz, mas nós vivemos no mundo de trevas. Então nós vamos bater de frente com as trevas, né? Nós vamos enfrentar dias complicados, mas nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. No 8. E como a inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinheiros e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu de ti afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que trazem as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. O comentário diz, eis que sobre os montes os pés do que traz as boas novas. O mensageiro trouxe uma boa notícia a Judá, que não se preocupasse mais com os inimigos, pois de uma só vez eles seriam destruídos e não passariam mais pelo povo de Deus. Essa mensagem se cumpre em nossa vida por intermédio do Senhor Jesus. Em Isaías 52:7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Concluindo o comentário, que trouxe as boas novas da salvação e nos deu a vitória sobre todos os poderes das trevas. As boas novas é o Evangelho de Jesus Cristo. Imagine, nós éramos para estarmos perdidos, a nossa alma não teria salvação. Não teve uma alma sequer que pudesse se salvar sozinha. Mas o Senhor Jesus trouxe a salvação por intermédio do Senhor Jesus. Agora, Naum capítulo 2. O destruidor subiu contra ti. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reforça muito o teu poder. O comentário diz, o destruidor subiu contra ti. Deus anuncia a destruição da cidade de Nínive. Finalmente, a Síria pagaria muito caro por todo o mal que praticou contra Israel e contra tantas outras nações. Os assírios haviam invadido a Terra Santa, espalhado seus moradores para outros reinos e saqueado com violência e terror. Agora chegou o momento da vingança do Todo-Poderoso contra aqueles que se consideravam invencíveis e que foram tão cruéis com o seu povo. Babilônios e medo se juntaram para fazer a Nínive aquilo que os seus soldados faziam nas incursões contra os povos vizinhos. Então, eles agora iriam pagar na mesma moeda, né? Iriam receber aquilo que eles fizeram com tantas pessoas. Agora, olhando para cá, né, e pensando, né, quantas civilizações surgiram e desapareceram, quantos reinados surgiram e desapareceram. Quantas pessoas como Síria, né, fez tanto mal e depois desapareceu. Então, tudo passa, tudo cessa no mundo. 2. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus ramos. O comentário diz, o Senhor restaurará a excelência de Jacó. Enquanto os ninivitas seriam totalmente assolados, o povo de Deus seria reerguido do pó e da humilhação. O Altíssimo restaurou Israel quando a nação passava por momentos terríveis diante dos seus inimigos. E quanto aos olhos humanos,
Não havia mais esperança de paz ao povo escolhido. De igual modo, quantas pessoas estão com a vida destruída neste mundo? São inúmeros os lares desfeitos pela atuação das forças malignas e imensa quantidade de pessoas na escravidão dos vícios, das doenças e do sofrimento. Porém, existe a promessa de restauração e de mudança de vida a todos que se voltarem para o Senhor Jesus por intermédio da fé na sua palavra. Mateus 11, 28 ao 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso você pode invocar essa palavra e falar assim: Senhor, o Senhor disse na tua palavra, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que o Senhor os aliviaria. Meu Deus, eu estou aqui diante do Senhor e o meu fardo tem sido esse. Então você fala para Deus o seu fardo, o que você está passando, e Ele te livrará. Então, hoje nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós continuamos a partir daí do versículo 3, tá bom? Gostou do vídeo? Põe o seu gosto, põe aí nos comentários que Deus falou consigo e, claro, envie esse vídeo para alguém, tá bom? Deus abençoe você.